Olá pessoas, na aula de hoje, dando sequência no capítulo 11, vamos falar sobre lentes esféricas e a refração da luz. O tópico começa aqui no finalzinho da página 220, ok? Aqui, e começamos com as características das lentes. Então a gente vai ter lentes convergentes e divergentes, tá? A representação esquemática das lentes está aqui, ó. Essa é uma lente convergente, as setinhas apontam para fora, e aqui é uma lente divergente, as setinhas na borda apontam para dentro. A representação mais próxima da real, vamos dizer assim, né, é nesse esquema aqui. Então eu tenho lentes de bordas finas, são as lentes convergentes, então ela pode ser biconvexa, plano convexa ou côncavo convexa. E eu tenho lentes de bordas grossas, que são as lentes divergentes. Então, bicôncava, plano côncava ou convexa côncava. O que é uma lente convergente ou divergente? Quando a lente é um sistema óptico que utiliza a refração da luz, né? Então, quando a luz atravessa a lente, ela sofre um desvio. Na lente convergente, esse desvio vai fazer com que o raio, um feixe de luz, ele convirja para um determinado ponto. Esse ponto a gente vai ver mais na frente, é o ponto focal. Então, um feixe paralelo ele vai convergir para o ponto focal aqui ao atravessar a lente, qualquer uma dessas três. Já a lente divergente, um feixe paralelo, ele vai divergir ao atravessar a lente. Tá? Ele vai divergir também na direção do foco, mas aí do foco que se encontra antes da lente. A gente vai perceber mais na frente que a lente vai apresentar dois focos, mas é fácil de perceber, porque principalmente aqui nesses esquemas aqui, a lente essa daqui biconvexa, por exemplo, ela é feita por uma interseção de duas esferas, dois círculos, vamos dizer assim, né? Então, você tem um centro de curvatura do primeiro círculo aqui, o centro de curvatura do segundo círculo aqui. Então, se eu pensar no raciocínio que a gente tinha lá para os espelhos, se eu tenho para cada centro de curvatura eu vou ter um foco. Então eu vou ter um foco aqui do lado de cá e tem um foco do lado de cá também, né? Tem um foco antes e depois da lente. Isso vai acontecer em qualquer uma delas. Não é tão evidente aqui na que tem face plana, né? Mas nas outras quatro, vamos dizer assim, é mais perceptível. Então a gente vem para esse esquema aqui dos raios notáveis. Então, como eu já tinha adiantado para vocês, a gente vai ter dois focos, um foco antes da lente e um foco depois da lente. Do caso aqui eu apontei errado. Antes e depois, se eu for me orientar pelo feixe de luz aqui, né? Então, raios notáveis. Quando um feixe está paralelo ao eixo principal e ele atravessa a lente, ele vai ser direcionado para o foco. Quando o feixe ele emerge do foco, desculpem, não é esse desenho aqui, eu estou antecipando. Quando o feixe, aqui embaixo, quando o feixe emerge do foco, aqui ó, e atravessa a lente, ele vai ser vai ser desviado de forma que fique paralela ao eixo principal, tá? Então, vou repetir aqui. Um feixe paralelo ao eixo principal, ele vai ser refratado pela lente e vai atingir o foco, tanto vindo da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, tá? Então o que ele está mostrando no desenho aqui é que é independente do lado para onde vem de onde vem a luz.
E aqui, mesma coisa, né? Independente para o lado onde está desenhado, quando a luz emerge do foco e atravessa a lente, ela vai ficar paralela ao eixo principal. Reparem que a gente está falando de uma lente convergente, tá? E o que acontece na lente divergente? Um feixe paralelo vai se afastar do eixo principal quando atravessar a lente. Só que ele vai se afastar na direção do foco. Olha lá, ele vai tomar a direção de um dos focos. No caso, quando ele vem aqui da esquerda para a direita, você faz o prolongamento do raio refratado, vai bater no foco que está à esquerda e vice-versa, né? Se o raio de luz vem da direita para a esquerda, ele vai ser projetado de tal forma que a direção que ele toma é a direção do foco que está à direita, ok? O inverso é verdadeiro. Lembra do princípio de reversibilidade dos raios. Um raio de luz que incide na lente na direção de um dos focos, ele vai ser refratado de modo que fique paralelo ao eixo. Então, ó, o raio de luz que está incidindo na lente na direção aqui, ó, do foco, ele vai atravessar e vai ser desviado de forma que fique paralelo, tá? Aqui ele apresenta para a gente o ponto antiprincipal. Vamos fazer uma analogia com os espelhos esféricos. No espelho esférico, a gente tem o foco e a gente tem o centro de curvatura. No caso aqui, não faz muito sentido falar em centro de curvatura. Então, a gente vai falar do ponto antiprincipal, que ocupa o lugar do centro de curvatura, porque ele indica justamente aqui, ó, o ponto antiprincipal, ele fica ao dobro da distância do centro óptico em relação ao foco, né? Então, em outras palavras, o foco fica na metade da distância entre o centro óptico e o foco, e o ponto antiprincipal. Então, quando um raio de luz incide na lente, passando pelo ponto antiprincipal, aqui, ó, quando o raio de luz, estou falando desse raio, tá? Ele incide na lente, passando pelo ponto antiprincipal, ele vai refratar justamente no segundo ponto antiprincipal, tá? Tanto na lente convergente quanto na divergente, aqui, ó. Na divergente, o raio de luz incide na direção do ponto antiprincipal, ele vai ser refratado na direção do outro ponto antiprincipal, tá? Tem simetria aqui. E aqui no cantinho, ele mostra aqui um raio que incide na lente passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, tanto na lente convergente quanto na lente divergente, ok? Aí a gente vem para a construção de imagens. Apesar da lente ser um sistema óptico que usa a refração, diferente do espelho que utiliza a reflexão, a construção de imagem vai basicamente seguir as mesmas características, vamos dizer assim, tá? Vamos entender aqui. Olha só, aqui eu tenho a construção de imagem numa lente divergente, tá vendo? Lente divergente, tá? Vamos guiar pelo texto aqui, porque o desenho tem um errinho aqui. Aqui está certo. No próximo que eu vou mostrar aqui tem um errinho. Então, aqui a lente é divergente. Se você reparar, a construção dessa imagem é bem parecida com um espelho convexo, tá? Então, não estou falando que é igual, mas é bem parecido. Então, vamos lá. Vamos seguir as regras das lentes.
Um raio que incide paralelo ao eixo principal vai ser refratado na direção do foco. Então está aqui, ó, na direção do foco. A lente é divergente, então ele não vai para o foco 2, está indo para o foco 1. Aqui, ó, tá nessa direção. E um raio que incide no caso aqui, ele está mostrando o raio que incide na direção do foco, ele é refratado de forma que fique paralelo. Tá? Então tem um raio vermelho aqui e um raio verde aqui. Ó, tá? Ó, o raio verde está vindo na direção do foco 2, mas quando ele atravessa a lente, ele fica paralelo. Então, como o sistema é divergente, os raios não se cruzam quando atravessam a lente. Quem vai se cruzar são os prolongamentos dos raios refratados, fazendo com que a imagem fique aqui, ó, pequenininha entre o foco e a lente. Então, a característica dessa imagem vai ser virtual, direita e menor. Exatamente as mesmas características da imagem formada por um espelho convexo. É isso que eu estou falando. Tá? Então, a lente divergente forma uma imagem exatamente com as mesmas características do espelho convexo. E as lentes convergentes, nas lentes convergentes, vai acontecer algo muito semelhante ao que ocorre com o espelho côncavo. A posição e as características da imagem vai depender da posição do objeto. Então vamos lá. Quando o objeto ele está afastado da lente, ou seja, bem longe do ponto antiprincipal, a imagem formada pelos raios refratados vai ficar menor, invertida, tá? E ela vai ser real. Então tá aqui, ó, real, invertida e menor. Ah, o errinho que eu falei que tinha é um erro de grafia, de gráfico do livro, tá? Ele indica aqui, ó, que a lente é convergente. Esse desenho aqui de lente convergente, mas não. A lente aqui é, perdão, esse desenho é de lente divergente. A lente aqui ela é convergente, tá vendo? Ó? Convergente. Até me fez confundir aqui. Quando a lente é convergente, essa setinha tinha de ser para fora, tá? Tinha de ser uma setinha assim, ó, para fora. E o livro acabou errando. Ele botou todas as lentes com o mesmo desenho. Então vamos seguir aqui pelo texto, tá? Então essa primeira imagem aqui, imagem 11.47, é da lente divergente e todas as outras são de lentes convergentes, ok? Vamos seguir aqui. Quando eu aproximo o objeto da lente, então eu coloquei aqui, nesse caso, o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco. A imagem ela já fica, ó, invertida e maior do que o objeto. Então a imagem fica real, invertida e maior do que o objeto. Exatamente as mesmas características da imagem formada por um espelho côncavo quando o objeto está entre o centro óptico e o foco. Então faz essa comparação lá, fica indo e voltando. Olha esse esquema aqui e olha lá no espelho. Você vai ver que as características da imagem são exatamente as mesmas, né? Apesar do sistema óptico ser diferente, porque lá o espelho a gente trabalha com a reflexão da luz e aqui a gente está trabalhando com a refração da luz. A luz aqui está atravessando a lente, tá? Próxima imagem, aqui. Quando o objeto está pertinho da lente, ó. Ele está pertinho da lente, ele não está em cima do foco, está exatamente aqui entre o foco e o centro óptico. Qual é a característica da imagem? A imagem ela fica à direita e fica maior do que o objeto, tá? Então aqui é o único caso onde eu tenho uma ampliação e a imagem ela é virtual. Ela é virtual, direita e
maior. Esse caso aqui é o caso da lupa. Então, quando a gente tenta ampliar a imagem de um objeto usando a lupa, diferente do que aparece nos desenhos animados, por exemplo, que mostra um personagem colocando a lupa próximo do olho, né? Na verdade, você tem que botar a lupa mais próximo do objeto. Então, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lupa, é que ocorre a ampliação da imagem. Se o objeto estiver muito afastado da lupa, a gente vai trabalhar com a imagem com outras características. Ela vai ficar invertida, etc. Que são os outros desenhos anteriores aqui. Tá? E para completar, as fórmulas. Se vocês repararem, as fórmulas são exatamente as mesmas. Então não tem novidade aqui. Tá? São exatamente as mesmas fórmulas que a gente usou nos sistemas ópticos de espelhos esféricos. Aumento linear e a equação de Gauss. Então não tem mistério. O significado das letras é exatamente o mesmo. Distância focal, distância do objeto, distância da imagem, tá ok? Aumento linear. E só tem um outro conceito aqui chamado de vergência, que nada mais é do que o inverso da distância focal. Tá? Então a vergência ou dioptria é o inverso da distância focal. Quando a gente olhar os exercícios resolvidos, tirando de construção de imagens, que eu falei para vocês que a gente não vai trabalhar agora, por causa das condições de trabalho que a gente tem, mas é bem interessante. Quem gosta de geometria, eu aconselho a fazer. Compra o papel quadriculado e segue o exemplo aqui, faz a construção das imagens, mas trabalhando à distância fica bem difícil da gente trabalhar essa geometria aqui. Vamos concentrar aqui nos cálculos. Né? Então, a aplicação de fórmula é exatamente a mesma dos espelhos. Ele vai te dar alguns dados. Então, no caso aqui do exemplo, ele está te dando a distância do objeto, a distância da imagem, né? E está perguntando qual é a distância focal. Então, faz a substituição na fórmula, resolve a equação, achou a distância focal aqui. Tá? Acompanha o cálculo e se tiver alguma dúvida, comenta lá ou me fala nos nossos encontros presenciais, ok? Por hoje é só, até a próxima.